Olá a todos, espero que todos estejam bem. Vamos estar dando início a mais uma aula da nossa EBD Online. Que nós possamos estar aproveitando esse tempo para aprender um pouco mais sobre Deus e da sua palavra. Estamos já no livro de Josué em nossa síntese do Velho Testamento em ordem cronológica. Vamos lá então, irmãos. Começando aqui com o livro de Josué, vamos estar observando seus pontos importantes. Vou ter que ficar sempre mexendo nessas coisinhas aqui, irmão. Então, por favor, tenha um pouquinho de paciência, tá bom? Vamos lá. Autor, Josué. Data que foi escrito está período de 1400 a 1370 a.C. Abrange um período de 25 anos. Propósito do livro de Josué. Primeiro, eles têm dois propósitos específicos. O primeiro propósito é um propósito histórico, para recordar a entrada, conquista e divisão da Terra Prometida. E o espiritual, para mostrar a fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra. Então, irmãos, esse livro em especial mostra quando o povo de Israel começa agora sobre o comando de Josué. Moisés já faleceu aqui. Agora eles têm a grande obrigação de tomar para si a sua herança, aquilo que Deus já tinha lhes dado, lhe entregado. Então, eles agora estão partindo para a conquista, para as batalhas, para tomar a posse da terra prometida. Vamos estar olhando aqui o esboço do livro de Josué. Primeira parte é a entrada na terra de Canaã, do capítulo 1 ao 5. Segundo ponto é a conquista, do capítulo 6 ao 12. Terceiro ponto é a divisão da terra, capítulo 13 ao 21. E o último ponto, o fim da vida de Josué, capítulo 22 a 24. Pontos notáveis do livro de Josué. Irmãos, o livro de Josué é um livro muito rico e nós podemos observar várias coisas nele. Então, vamos lá. A primeira coisa notável que nós podemos observar aqui é a vitória em Jericó acontece devido à obediência irrestrita às ordens de Deus. Aí o segundo ponto notável, a derrota da cidade de Ai demonstra como o pecado causa a derrota em nossas vidas. Então observe, irmãos, aqui esse paralelo da primeira vitória de Israel na conquista da Terra Prometida, onde eles estavam enfrentando um inimigo muito poderoso, muito confiante da vitória, por causa das suas grandes muralhas. E Deus demonstra o seu poder destruindo essas imensas muralhas de dentro para fora, fazendo elas ruírem, fazendo que o povo de Deus só tenha que entrar e tomar tudo, sem nenhum esforço. Já a segunda batalha, a batalha de Ai, perdão, a batalha de Ai já acontece o contrário. Bebi uma aguinha. Já acontece o contrário por quê? O povo de Deus, confiando já na vitória, eles começaram a se orgulhar. E o que aconteceu? Eles não buscaram a Deus, da mesma forma que buscaram quando foram enfrentar a Jericó. Eles não sabiam do pecado que estava dentro do povo de Israel. Então, aí que está o contraste, irmãos. Quando nós confiamos em Deus plenamente, porque sabemos que não somos suficientes, fortes o bastante para vencer as batalhas, nós entregamos tudo a Deus. Oramos, confiamos, deixamos que Ele haja à sua maneira e nós somente seguimos as suas instruções. Mas quando vem uma batalha que não é tão grande, uma batalha que, ao nosso ver, podemos lidar sozinhos, ou somente com um pequeno auxílio de Deus,
nós não nos dedicamos tanto. Nós deixamos brechas para o inimigo atacar. E é isso que o livro de Josué demonstra. Demonstra como o pecado tem poder para destruir as vitórias. O pecado mina as nossas vitórias. Terceiro ponto notável é que Deus realizou vários milagres em favor do seu povo. A queda dos muros de Jericó, o sol parado no meio do céu, a chuva de grandes pedras de granizo. Irmãos, são 3 milagres que provavelmente marcaram muito a vida do povo de Israel, pois foram coisas que estavam completamente fora do seu controle. Deus mostrou não somente para Israel, mas para as outras nações em volta, que ele iria destruí-los, que a vitória com certeza seria de Israel. Quarto ponto notável é que Deus demonstra sua graça ao transformar a prostituta Raabe em uma ancestral do Messias. Nós estamos vendo aqui, irmãos, que mesmo que Deus ordenasse a destruição de todos os povos de Canaã, Deus conhecia os indivíduos. Deus sabia o coração de cada pessoa e viu as pessoas que mereciam ser salvas. Nesse caso em específico, como eu estou dizendo, é de Raabe, uma prostituta, ex-prostituta, que viu o poder de Deus, ouviu falar e acreditou em Deus. Por isso foi poupada. E não somente isso, se tornou descendente de Cristo, da família real. Algo que deveria trazer muita honra, alegria para os seus descendentes. Algo muito importante também que observarmos é o quinto ponto notável, que Deus ordena, como eu estava dizendo, a eliminação de todos os povos da terra de Canaã. Mas não podemos esquecer que Deus tinha dado 400 anos para eles se arrependerem. Irmãos, muitas pessoas quando leem o livro de Josué ficam até assustados, porque eles falam assim: nossa, como pode um Deus ser tão cruel, mandar matar homens, mulheres, crianças, animais, tudo? Isso não pode ser um Deus de amor. Mais uma vez, irmãos, Deus conhece os corações. Deus sabe cada um de nós, cada um de nossos passos. Ele sabia o que estava no coração daquelas pessoas. Por isso ele poupou Raabe, porque ele viu nela a fé. Mas como o texto mostra aqui no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 16, Deus estava dizendo que Deus ainda estava sendo tolerante com os pecados dessas nações. Só que quando o povo de Israel chegou para conquistar, a tolerância de Deus tinha acabado. Deus não podia mais suportar o pecado daquelas nações. Por isso chegou o julgamento. Uma lição também para nós é que, da mesma forma que o juízo chegou para essas nações, um dia Deus também irá julgar as nações do mundo. Deus pode estar tolerando por misericórdia os pecados, mas não quer dizer que ele aceita. Deus está sendo bondoso, misericordioso, dando oportunidade para as pessoas, para as nações se arrependerem. Mas um dia essa oportunidade acabará. Sexto ponto é: existem 4 palavras-chave no livro de Josué. A primeira palavra é a palavra, a base da vitória. A palavra aqui, irmãos, não é simplesmente falar, mas a palavra de Deus. A segunda palavra-chave é fé, a confiança da vitória. Irmãos, vamos continuar as leituras, depois vamos encaixar tudo. A terceira palavra é coragem, a força para a vitória. E a quarta palavra é descanso, o resultado da vitória. Como isso faz parte, engloba
o livro de Josué. O povo de Israel, um povo inexperiente em batalhas, estava indo guerrear com nações poderosas, muito bem edificadas, experientes. Mas eles ouviram a palavra de Deus, dizendo que eles venceriam. A primeira palavra-chave. Então, eles tiveram fé, a segunda palavra-chave, e acreditaram na vitória. Com a fé, eles tiveram coragem, a terceira palavra, pois agora eles iriam enfrentar as dificuldades, sabendo que a vitória era certa. E a quarta palavra, eles descansaram, porque eles sabiam que o resultado chegaria. Irmãos, nos nossos dias também são assim. Deus fala conosco. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ter fé na palavra. Nós precisamos ter coragem para obedecer o que Deus nos manda. E por último, descansar e confiar. Esperar os resultados depois da nossa obediência. A mensagem desse livro é a fidelidade de Deus se declarada e demonstrada. A mensagem do livro é a fidelidade de Deus declarada e demonstrada. Deus prometeu algo e cumpriu. Aqui Deus estava cumprindo suas promessas a Abraão. Infelizmente, o povo de Israel não conquistou a terra por completo. Toda a porcentagem que Deus tinha prometido para Abraão. Mas aqui Deus está mostrando que Ele tem poder para realizar. Basta os seus o obedecerem, segui-lo, e assim obteremos as promessas de Deus. Entrando aqui já no livro de Juízes. Vamos lá, Juízes, o autor é dado para Samuel, o profeta Samuel. A data dele foi escrito foi entre o período de 1050 a 1000 a.C. e abrange um período de 330 anos. Qual é o propósito do livro de Juízes? Mostrar a história dos repetidos desvios de Israel, da triste decadência nacional. Um dos mais difíceis períodos da história de Israel. O esboço. Primeiro ponto, a razão da existência dos juízes. Primeiros 3 capítulos, capítulo 1 ao 3. Segundo ponto, a história de 12 juízes, do 3 ao 16. E o terceiro ponto é a apostasia e a anarquia do povo de Israel, capítulo 17 ao 21. Irmãos, vamos estar observando aqui, mais uma vez, sobre o carrossel de Israel. Já dei uma aula mostrando para os irmãos como ele funcionava, só vou relembrá-los aqui. A história do povo de Israel como uma nação na Terra Prometida começa assim. Josué conquista a terra, divide entre as tribos, e até a morte de Josué, o povo obedece a Deus. O povo conversa com Deus, segue suas leis. Mas Josué morre. A geração que viu os milagres, a conquista da terra, morre. E surge uma outra geração. Uma geração que a Bíblia diz que não conhecia a Deus. Então, a primeira etapa do povo de Israel era Israel temente a Deus. Só que essa outra geração que não conhecia a Deus, ela cai em pecado e em idolatria. Irmãos, um dos motivos para Deus ordenar a destruição de todas as nações de Canaã era exatamente por isso. Deus sabia que o povo de Israel era propício a se contaminar com as religiões do mundo. Da mesma forma que eles assimilaram coisas das religiões do Egito, o povo de Israel começou a assimilar, a abrir mão para as culturas dos povos
daquela terra e começou a aceitar deuses, estátuas, começaram a fazer sacrifícios para os deuses da terra de Canaã. E depois desse pecado, Israel é castigado por Deus. Irmãos, Deus nunca irá permitir que os seus filhos andem em pecado. Deus nunca vai querer que os seus filhos sejam dominados pelo pecado. E para nos alertar, o que ele faz? Ele nos repreende. Então, Deus repreende o povo de Israel. E como é esse castigo? Deus permite que uma nação se levante contra Israel e a julgue. E essa nação começa a subjugar Israel em batalhas, roubando suas plantações, saques, matando muitas pessoas, para que Israel acordasse e reconhecesse que ela estava andando longe de Deus. E assim, vendo como é perigoso seguir falsos deuses e seguir a sua própria vontade. E depois que Israel é castigado, Israel clama a Deus. Deus ouve as suas orações e Deus levanta um juiz. Uma pessoa, um homem, também temos uma mulher como juíza, Débora. Ele é uma pessoa capacitada especialmente para libertar e guiar o povo de Israel nesse período. Ele luta contra essas nações e lidera o exército de Israel para a vitória. Deus liberta Israel através desse juiz. E assim, Israel novamente teme a Deus. Mas infelizmente, esse livro de Juízes mostra os períodos tristes. Então, existe mais de um. Toda vez que um juiz morria, o ciclo reiniciava. Vinha uma nova geração que não conhecia Deus. Eles começavam a pecar, Deus castigava, aí eles se voltavam a Deus, Deus levantava um juiz e libertava. Irmãos, mais de 300 anos perdidos. Imagine o que uma nação não poderia ser, a nação de Israel, se durante esses 300 anos de história eles não tivessem sido fiéis a Deus, seguindo as suas leis, ensinando a palavra de Deus para as futuras gerações. Os pontos notáveis desse livro. Se o livro de Josué é um livro de vitória, o livro de Juízes é um livro de derrota. Infelizmente não temos outra conotação para o livro de Juízes. É muito triste ver o povo de Israel, o povo que presenciou tantos milagres, ser tão facilmente corrompido com idolatria, com o pecado. No livro de Josué, como nós vimos, as palavras-chave, a palavra de Deus, a fé, nesse livro são extintas praticamente, pois o povo não confia mais em Deus. Ele abre mão de ter o Deus Todo-Poderoso para começar a confiar nos deuses daqueles povos que estão ao seu redor. A primeira parábola, segundo ponto notável, é a primeira parábola está escrita neste livro. Vemos o povo, terceiro ponto, vemos o povo de Israel falhando com Deus por mais de 300 anos. Ao mesmo tempo, vemos Deus sendo fiel e misericordioso. Irmãos, Deus, Ele, mesmo vendo o povo de Israel vez após vez se afastando dele, Deus continua amando o povo de Israel, mantendo fiel a sua palavra, que faria aquele povo uma grande nação. Deus, ele cuida dos seus, mesmo quando nós viramos as costas para Deus. Deus sempre irá tentar nos trazer de volta. Quarto ponto, vemos o poder do pecado de conquistar e corromper. Irmãos, uma nação que tinha tudo para ser a maior,
por causa do pecado, foi corrompida. Perdeu tudo. E isso também é um alerta nas nossas vidas. Podemos estar bem, podemos estar servindo a Deus. Mas se nós abaixarmos a guarda, um único pecado pode colocar tudo a perder. Quando nós pecamos, estamos abrindo mão da comunhão de Deus, estamos abrindo mão da sua proteção, da sua bênção. E por isso nos tornamos vulneráveis aos ataques de Satanás. Temos que tomar muito cuidado. Um cuidado que o povo de Israel não tomou. O povo quis viver o quinto ponto notável é que o povo quis viver a sua maneira. E tudo que conseguiram foi... E tudo que conseguiram com isso foi se afastar de Deus. Existe no final dos capítulos do livro de Juízes algo muito interessante que fala que cada um fazia o que achava certo. Então, os irmãos, se lerem depois o capítulo de Juízes, vai ver a barbaridade que um homem de Israel, algumas pessoas, começaram a fazer. É como se elas não tivessem nenhuma... Irmãos, é como se uma pessoa não tivesse nenhum conhecimento de Deus. E eles começam a fazer coisas que nós podemos falar, nossa, isso é um absurdo. Como alguém poderia imaginar isso? E o povo de Israel faz isso. Leia lá os últimos capítulos. Vamos observar como o povo se afastava tremendamente de Deus. E a anarquia, cada um fazia o que queria, estava instituída dentro da nação de Israel. A mensagem do livro de Juízes são 3 coisas. A primeira delas é a tendência para se desviar-se de Deus. É uma tendência natural. Deus está mostrando aqui, se não for Ele, a nossa tendência natural é se afastar. Então olha como Deus é bondoso conosco, irmãos. Ele nos garante a salvação e ainda nos mantém perto dele. Porque a nossa tendência, por causa do nosso pecado, é se afastar, mesmo sabendo quem é Deus. Israel sabia. Segunda mensagem desse livro, a consequência do desvio espiritual. É impossível acreditarmos que podemos viver no mundo, aproveitar o que o mundo tem a oferecer e ainda assim nada acontecer. Nenhum castigo, nenhuma consequência desses prazeres. Irmãos, o pecado tem consequências, o pecado tem o seu preço. E a terceira mensagem do livro é a graça de Deus em procurar restaurar os desviados. Deus é tão bondoso que não desistiu. Nesses mais de 300 anos, Deus nunca cansou de ir atrás, de alertar o povo de Israel, de avisá-los, de restaurá-los e perdoá-los. É maravilhoso ver como o nosso Deus, Ele é bondoso. E entramos aqui, irmãos, em um terceiro livro, o livro de Ruth. Por que vamos estar falando também do livro de Ruth hoje? Por causa que o livro de Ruth está dentro, cronologicamente, como nós já vimos, do período do livro de Juízes. Eu vou dar uma levantada aqui na tela para os irmãos observarem. Olha cá, olha só. Nós já vimos Josué, Juízes, e o livro de Ruth está dentro do período de Juízes. Agora até voltei tudo, né? Exagero. Vou voltar aqui. Aqui. Então vamos lá, observar um pouco mais sobre o livro de Ruth. O autor também é dado a Samuel, e o período que ele escreveu foi do ano 1000 antes de Cristo. E ele abrange um período de 10 anos. Propósito desse livro: traçar a genealogia de Davi e a do Senhor de Davi. O sangue de Ruth corria nas veias
do Senhor Jesus Cristo. Primeira parte do livro, capítulo 1, a decisão de Ruth. Segunda parte do livro está no capítulo 2, os direitos de Ruth. Terceira parte, a petição de Ruth. E a quarta parte, a recompensa de Ruth. Pontos notáveis desse livro, irmãos. A palavra-chave deste livro é redenção. Ruth vê a sua vida, Noemi também vê a sua vida sendo destruída. A família de Noemi foge, sai de Israel, naqueles períodos que Deus estava castigando o seu povo por causa do pecado. E Noemi vê toda a sua família, seu marido, seus filhos, morrendo. E agora eles têm que voltar para Israel. E Ruth, sua nora, ela busca a redenção. A redenção da sua vida. A redenção da sua família. É maravilhoso ver o plano de Deus, o agir de Deus na vida delas. Segunda coisa notável é que Boaz era filho de Raabe. Olha só, irmãos, por isso que nós dizemos que o livro de Ruth está dentro do período de Juízes, porque quando Raabe entrou, se tornou parte da nação de Israel, quando Jericó foi derrotada, ela se casou, teve uma família, e o seu filho foi Boaz. Então não poderia ter passado muitos anos deste período, porque Boaz já está aqui mencionado. Então, o livro de Ruth começa logo após a conquista da Terra Prometida, provavelmente na primeira vez que o povo de Israel cai em pecado. Então está aí, Boaz era filho de Raabe. A bela confissão, terceiro ponto, que é a bela confissão de Ruth a Noemi, é uma das mais belas passagens do Velho Testamento. É um trecho muito lindo de Ruth para Noemi. Nossa, e eu fico imaginando como Noemi deveria ser, para que Ruth tivesse um amor tão grande por ela assim. O texto que eu estou mencionando, os irmãos provavelmente conhecem. O seu Deus será o meu Deus, e ele vai se levando de uma forma tão bela e poética. E me faz pensar, irmãos, como é importante, é fundamental para um bom andar de uma vida familiar o bom relacionamento entre todas as partes. É importante que o marido sempre esteja bem com a sua esposa, com seus filhos, mas também é necessário lembrar que a família é um pouco além. Sim, a família instituída pai, mãe, seus filhos, mas você tem que ter um bom relacionamento com seu sogro, com sua sogra, genro, nora, cunhados. É importante, pois esses relacionamentos fazem parte das nossas vidas, são muito importantes. Imagine se Ruth não tivesse um bom relacionamento com Noemi. Fosse um relacionamento simplesmente ok. Noemi tinha outra nora e ela voltou para a sua vida. Talvez o relacionamento dela com Noemi era ok, mas ela e Noemi não tinham amor suficiente para seguir Noemi, para acompanhar, cuidar dela. Ruth tinha um relacionamento tão bom com Noemi que ela queria sempre estar ao lado dela e cuidar de Noemi. Então, por isso que nós devemos cuidar das nossas famílias, nossos familiares, ter um bom relacionamento, pois isso faz parte do plano de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas famílias. O livro de Ruth é a prova que mesmo em meio à depravação, Deus está de olho e cuida daqueles que o buscam. Irmãos, o contexto. O povo como uma nação, o povo de Israel como uma nação, estava
indo de contra tudo que Deus dizia. Pecado, idolatria, e se aí vai. E no meio de todo esse caos, esses pecados, uma mulher fala para sua sogra: o seu Deus vai ser o meu Deus. Eu quero seguir o seu Deus. Eu vou obedecê-lo, eu vou confiar nele. Enquanto a nação inteira estava saindo da presença de Deus, Ruth estava buscando entrar na presença dele. Ruth queria fazer parte do povo de Deus. E Deus conhecia Ruth. Por isso, fez dela membro da família de Cristo. Ruth também é uma descendente, é uma antepassada de Jesus. Olha só como nosso Deus é misericordioso. Primeiro, ele permite que uma prostituta faça parte da família de Cristo. Agora, uma estrangeira. O que nós podemos aprender com isso? Que Deus perdoa. Que Deus cuida dos seus. E que Deus nunca irá nos julgar pelas minhas tarefas. Nunca irá me julgar quando eu digo que se eu pedir perdão, Ele nunca mais irá apontar os meus erros. Ele irá pagar. Raabe pediu perdão. Ruth buscou a Deus. E Deus transformou a vida dessas duas mulheres. A mensagem do livro de Ruth é: descanso mediante a redenção e a união. Ruth obteve o descanso, a redenção, através do seu casamento com Boaz. Deus foi a causa da redenção. Deus foi a causa daquela união. Irmãos, o que nós podemos aprender com Ruth é: se nós escolhemos buscá-lo, buscar a Deus, teremos paz, teremos graça. Nossa vida estará melhor. Ruth não estava buscando um marido, ela queria Deus. Viver junto da sua família. E Deus o abençoou, porque ela tinha decidido fazer parte do povo dele. Essa é a nossa história, que nós podemos imitar. Deus cuida dos seus e sempre quer o seu melhor. Assim, irmãos, terminamos nossa aula de hoje. Próxima aula falaremos do livro de 1 Samuel, um contexto grande que teremos que observar aqui. Então, que todos tenham um bom dia, boa tarde, boa noite, e Deus nos abençoe.